Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Peninha, né? O Eduardo Bueno, que é um historiador lá do Rio Grande do Sul, que fez uma declaração. É um cara relativamente famoso, ele tem um canal no YouTube, ele já publicou livros e coisa e tal. E ele fez um comentário bastante indelicado sobre a morte do Charlie Kirk, né? Vocês sabem, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu acho que as pessoas têm o direito de se expressar, por mais que as opiniões delas sejam opiniões idiotas. E é lógico que o cara recebeu o carinho esperado do pessoal, né? Todo mundo tentou cancelar ele, criticou ele por isso, e até aí tudo bem. Inclusive, né, a PUC cancelou a apresentação que ele faria, uma livraria do Rio Grande do Sul cancelou também o evento que teria com ele. E algumas pessoas me disseram que o History Channel cancelou o programa que ele tinha na History Channel, mas eu não consegui confirmar isso, então não sei se é verdade que cancelou o programa dele na History ou não. Mas o fato é que isso até é tudo normal. Por quê? Porque são pessoas reclamando para o empregador, e o empregador chega na conclusão de que deve cancelar a pessoa. Eu acho isso normal. Inclusive, quando acontecia com a direita, eu falava a mesma coisa. Eu falava, isso é normal, acontece. A pessoa entrou em contato com o empregador e reclamou e coisa e tal. Eu acho errado, eu acho que o empregador não deveria fazer isso quando é uma crítica que é justa, é algo que não tem nada demais. No caso dele, eu acho que é uma crítica realmente absurda, ou seja, ele realmente deveria ser cancelado pelo que aconteceu. Mas enfim, o ponto é que a decisão só tem coisa voluntária, hein? Não tem ninguém forçando nada a ninguém. Mas a coisa toma um outro tom quando a gente envolve o governo americano. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Anistia Geral aos Bloqueados pelo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, a morte do Charlie Kirk, o assassinato do Charlie Kirk, realmente fez uma mudança de tom na direita, porque até o pessoal que é de centro, o pessoal que não é ligado à direita diretamente, percebeu o absurdo que é isso. Pô, cara, um pai de família que estava numa universidade falando, você não gosta das opiniões dele? Ah, beleza, pô, mas discute com o cara. Ele não estava agredindo ninguém, né? Enfim, o pessoal viu o absurdo que é alguém da esquerda matar esse cara. A esquerda perdeu o tom que era muito conhecido de... havia uma visão por parte do centro, ou parte da esquerda, digamos, intermediária, da esquerda, da centro-esquerda, de que a esquerda é a paz, é o pessoal razoável, é o pessoal que tem a posição, é o governo do amor. Já ouviu esse papo? Pois é. Ficou claro nesse evento que não, que a esquerda é violenta, absurdamente violenta, no final das contas, muito mais violenta do que o que eles chamam aí da extrema-direita nesse caso. E aí isso ficou claro para todo mundo, o pessoal percebeu este problema, percebeu essa mudança muito clara nisso daqui, né? E aí, o que acontece? Lá nos Estados Unidos criou-se esse movimento de denunciar pessoas para empresas, que a pessoa trabalha, coisa e tal. E eu acho que isso é válido. É válido. Isso é uma solução libertária. Eu sempre falei isso. Situações como, por exemplo, o Sleeping Giants aqui no Brasil, eu falei, não, isso é uma solução libertária. Defenda esse tipo de coisa. Sei que é ruim para a direita, sei, é ruim. Mas como eu falei para vocês na época, isso não tem escalabilidade se for uma coisa injusta. E aí é que é o grande problema. O que o pessoal da esquerda não percebeu é que eles validaram essa arma pra gente e nós temos muito mais força do que eles. Tanto que os esquerdistas estão apavorados. Por quê? Porque agora que o pessoal começou a usar essa arma de denunciar o pessoal da esquerda por violência, por falar coisa, as empresas estão demitindo muita gente está perdendo contrato. Né? Isso não é de agora não, tá? Isso aqui há algum tempo, né? Você sabe, o Felipe Neto, por exemplo, reclama abertamente de que não consegue um contrato de publicidade. Por quê? Porque ele ficou ligado à esquerda, o pessoal da direita é muito mais populoso, o pessoal da direita é o principal público consumidor. Veja bem, a esquerda ela tem um extrato muito alto, o pessoal rico, a elite aristocrática socialista do país é de esquerda, e tem a base totalmente miserável, o pessoal muito pobre, o pessoal sem muita educação, que está lá na base da pirâmide, né? E por que isso é um problema? Porque economicamente o pessoal, o topo, eles têm muito dinheiro, podem gastar muito dinheiro, mas eles não são muitos, então eles não consomem muito. Em termos econômicos, eles acabam não tendo muito impacto. Eles compram muito bolsas Louis Vuitton, né, Bentley, carros de luxo e coisa e tal, mas em termos de consumo normal, eles não são nada. E a base da pirâmide é a mesma coisa. A base da pirâmide é muita gente, mas eles não têm dinheiro, então também não compram muita coisa, né? O resto, o pessoal que tem dinheiro, que tem volume, é a direita. E esse é o problema para o pessoal. Esse tipo de boicote econômico, de você reclamar para o empregador, reclamar contra a empresa, então isso é muito mais efetivo contra a esquerda do que a favor da esquerda. Então, a esquerda começou usando essa brincadeira, e na época eu falei, não, isso é válido, isso é libertário, eu acho que entrar na justiça é errado, acionar governo é errado, mas ligar para a empresa ou falar para... Eu acho válido. Não, é ruim, é ruim. Né? É lógico que é ruim, a ideia é essa, é uma punição, né? Mas no final das contas é válido, né? É algo que é justo. E eu falei para vocês na época para ficarem tranquilos, por quê? Porque a esquerda não tem argumento. E se as empresas começarem a tirar propaganda desse segmento, que é o segmento que principalmente consome,
De novo, o pessoal muito pobre não tem dinheiro, não vai consumir. O pessoal muito rico até tem dinheiro, mas não tem volume, não consome muita coisa porque não tem volume. Então, o que resta somos nós, é a direita, é a classe média, é o pessoal que está ali no meio do caminho, que justamente é quem tem algum dinheiro, não é rico, mas tem algum dinheiro, e tem números, né? Muita gente para consumir. Esse tipo de coisa acabou virando ao nosso favor. E agora que teve um caso clássico, um caso absurdo, evidentemente que isso virou um problema para a esquerda, né? E esse caso aqui do Peninha é um caso clássico porque mostra esse tipo de coisa exatamente. O cara perdeu aqui. O que ele falou do Charlie Kirk é nojento, tá? O que ele falou aqui. Eu não vou nem tocar o vídeo dele aqui, tem o vídeo dele aqui ele falando, mas ele fala basicamente que é terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Ou seja, o cara todo feliz, né? Rindo, né? O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom que completou ele diante das críticas. Depois ele excluiu esse canal e gravou outro se queixando de censura. Então ele falou isso aqui, bom que as meninas iam crescer sem o pai, né? Os filhos iam crescer sem o pai. Na verdade, o Charlie Kirk não tem 2 filhas pequenas, ele tem uma filha e um filho, né? Mas, de qualquer forma, vocês entenderam a ideia, né? Então, assim, nojento que ele fala aqui, e aí depois disso ele sofreu. Isso não é censura, isso é boicote. Isso é libertário, tá? Censura é diferente, censura é necessariamente estatal. É quando você proíbe alguém de falar alguma coisa. Isso é censura. Eu tô para dizer para vocês que nem mesmo a questão da resposta à censura é errado, né? Assim, o governo impõe regras que você falar determinadas coisas, você vai pagar por isso. O que você não pode é proibir as pessoas de falar. Isso é censura, né? E aí ele está reclamando exatamente de censura, né? E ele perdeu uma apresentação que ele faria na PUC e também um evento com uma livraria no Rio Grande do Sul, depois dessas críticas dele, né? E mais do que isso, parece que tem também um negócio lá do History Channel, mas eu não consegui confirmar isso, então eu não sei. Mais do que isso, o Nicolas Ferreira publicou aqui um vídeo dele com legendas em inglês para avisar as autoridades americanas, inclusive porque aí que tá o negócio, né? Em determinado momento o pessoal começou a criticar a filha dele que mora em Austin. No primeiro momento eu falei assim, não, tá errado isso, pô, não pode criticar a filha do cara não tem nada a ver com isso, o cara é um idiota, beleza, mas pô, a filha dele não tem nada a ver com isso. Né? Mas aí eu entendi qual foi o sentido, porque ele fala que a filha dele pode fazer um atentado contra o Elon Musk lá em Austin, no Texas. Ele fala isso. Então quer ver? Vamos ouvir aqui o senhor Peninha, as elucubrações dele aqui. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Ai, é liberdade de expressão. O Charlie Kirk. Repara um detalhe. Ele falou liberdade de expressão. Eu não sei se ele quis dizer aquele truquezinho que a esquerda adora de confundir tiro com liberdade de expressão. Não, ninguém diz que tiro é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Defender armas é liberdade de expressão. Ser contra armas é liberdade de expressão. Agora, usar armas para matar alguém, aí não é liberdade de expressão. Aí é agressão. Aí é outra história, totalmente diferente. Esse é um ponto. A esquerda adora confundir liberdade com agressão, expressão com agressão. Dizer que não, que se você fala mal dos homossexuais, então você está matando homossexuais. Não é isso. Você está falando uma crítica a homossexuais. Ah, mas essa crítica faz com que homossexuais... Não faz não. Quem faz homossexual ser morto é a pessoa que pratica violência contra homossexuais exclusivamente. É 100% culpa dessa pessoa. Da mesma forma, e eu acho muito importante ressaltar isso, eu já vi pessoal da direita falando, não, que a culpa é da imprensa, porque a imprensa fica chamando o Charlie Kirk de extremista, e ele que causou... Não é. A imprensa não tem nenhuma culpa nisso. Eles estão errados. Devem ser criticados. Mas elas não têm culpa na morte do Charlie Kirk. E quem tem culpa na morte do Charlie Kirk é o mané lá, o tal do Tyler Robinson, agora eu não lembro o nome do cara lá que pega. Esse cara é o culpado, evidentemente, né? E se tiver alguém que incentivou ele diretamente, aí eu não sei, ainda estão tendo investigações ainda em cima disso, aí pode ser que essa pessoa seja culpada também. Mas tomem cuidado com isso. Esse negócio de dizer que não porque a imprensa, ao chamar o Charlie Kirk de extremista, está causando a morte do Charlie Kirk. Não comprem esse argumento. Esse argumento é terrível, porque é justamente a confusão que a esquerda adora fazer entre liberdade de expressão e agressão. Não é isso. Porque senão eles vão dizer que qualquer coisa que você fale, você está estimulando a violência contra algum grupo. E aí pronto, você não pode mais criticar ninguém. Qualquer crítica que você fizer, você está estimulando a violência. É o mesmo argumento que fez o STF ao dizer que o Bolsonaro, ao criticar a urna eletrônica, estava estimulando as pessoas a irem lá no 8 de janeiro e quebrar tudo. Enquanto não é verdade. Você está criticando alguma coisa, você não está estimulando nada. A imprensa está errada ao chamar o Charlie Kirk de extremista? Está errada. É um absurdo mesmo. Ainda mais depois da morte dele de forma tão dolorosa, de forma tão clara, né? Mas dizer que a imprensa foi culpada
culpada por fazer isso, eu acho um erro no final das contas, tá? É um erro dos dois lados. É um erro, primeiro, porque não tem lógica na ética libertária, e é um erro porque estrategicamente coloca a gente numa posição muito ruim. A partir daí você está justificando toda a perseguição que a esquerda faz contra você por conta das suas ideias. E pronto, não, porque você está estimulando violência. Não pode, né? Não, o ponto importante é separar discurso de ação. Quem comete ação é que é o culpado. Mas aí ele continua aqui, ó. Sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Donald Trump. É minha filha. Então, olha só, o que ele fala realmente é desprezível, é uma coisa absurda, até porque essas acusações dele ser racista, sei lá o quê, homofóbico, não procede, né? O problema da esquerda é esse, eles criaram espantalhos em cima disso. Até o New York Times teve que se desculpar por uma matéria, porque chamou que falou que ele era racista, porque tinha uma frase que ele falava num vídeo, mas na verdade ele falava essa frase cotando um outro texto e ele criticava a frase no vídeo. Então, ou seja, ele não é racista de forma alguma, ele é um debatedor. Enfim, é um absurdo isso daqui, essa visão, mas, de novo, o Peninha tem o direito de ter a opinião dele. Eu não vejo nada de errado com ele. O que eu acho é o seguinte, como você acha a visão dele ruim, e eu concordo, denunciar ele, pedir para cancelar o show, isso 100%, pedir para cancelar. Por quê? Porque isso é liberdade de expressão também. Eu tô ligando pra PUC do Rio Grande do Sul e falo, olha só, PUC, eu não concordo com esse cara. Acho um nojo você receber isso daí. Repara como é que é diferente de como a esquerda faz, de botar um monte de aluno na universidade para proibir o cara de falar lá. Não, ninguém quer. Violência física não se usa. Você usa argumento. Se você argumentou, ligou para lá e falou, olha só, é um absurdo esse cara palestrar, e é melhor. Se palestrar eu não vou mais dar dinheiro, eu não vou comprar mais coisas, eu não vou mais fazer relação, não vou ter mais relações com essa universidade, aí é outra história. Isso é direito de qualquer um, é liberdade de expressão. Você pode fazer ou não fazer. O que você não pode fazer é usar violência. Isso é que é errado. E aí, outra coisa que eu acho errado também é transcender isso para filhos, né? Porque o filho não tem culpa do pai, né? E o pai também não tem culpa do filho, né? Então, assim, uma coisa é o que o pai falou, é uma merda, mas e o filho? Agora, aí que tá, eu tava me confundindo nessa história. Por quê? Porque depois eu vi que tem um trechinho que ele coloca nesse vídeo dele aqui também, que é falando da filha dele, um outro vídeo no canal do Peninha, em que ele fala sobre a filha dele. Então, vamos ver esse trecho aqui do Peninha sobre a filha dele, olha só. Filha, é minha filha que tá no Texas. Tu acredita que minha filha tá em Austin, no Texas? E pior que tá perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... Aí, ou seja, o cara deu uma sugestão de que talvez a filha dele cometesse algum atentado, né? E aí eu não sei, aí pode ser que realmente que ele esteja fazendo... Aí ele colocou a filha dele nessa história, né? Ou seja, não foi que o resto do pessoal buscou a filha dele e colocou nessa história, ele colocou a filha dele nessa história de fazer ameaça contra a direita, né? Então, de novo, acho um absurdo isso daqui, acho que é digno de todas as reprimendas, né? Agora, o pessoal está mandando isso lá para os Estados Unidos. E é possível que ele perca o passaporte dele. De novo, eu acho que aí é uma coisa indevida. Se você envolver o Estado, é indevido nessa história. Mas, de qualquer forma, ele fez por onde, né? Lá nos Estados Unidos, como eu falei, essa onda está muito grande e está crescendo. E eu tenho a impressão de que isso vai ser um pesadelo para a esquerda, porque, como eu sempre falei para vocês, a direita é muito mais forte que a esquerda. Nós somos muito maiores, temos um poder econômico muito maior. Embora a esquerda seja a elite aristocrática, tenha muita grana, eles são poucos. É só a elitezinha mesmo, só o topo da cadeia mesmo. O resto da galera é direita. E aí esse pessoal vai se ferrar nessa brincadeira. Agora, com o Estado, nem precisa. O cara é um idiota. Esse Eduardo Bueno é um idiota. Não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Então é isso daí. Ele se ferrou nessa história. Parece que ele fez um vídeo de pedido de desculpas, mas que na verdade ele criticava a censura, porque censuraram ele. E, de novo, não, isso não é censura, Eduardo Bueno, isso não é censura. Você falou o que você quis, e pode falar de novo o que você quis, e pode falar o que você quiser, quantas vezes você quiser. Eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, tenha em mente que se você falar alguma coisa que as pessoas não gostam, as pessoas vão se afastar de você. Isso é natural, faz parte da sociedade humana, né? E, de novo, eu desaprovo esse negócio de usar Estado para punir a pessoa, porque isso é censura, quando o Estado coloca penas em você, porque o Estado usa violência. O Estado, quando te proíbe de ir a algum lugar, quando te proíbe de fazer alguma coisa, usa violência. Mas quando é voluntário, quando é negócios privados, deixando de fazer negócio, né, sou plenamente a favor. E repito para vocês de novo, vão sem medo. Ah, mas a esquerda faz isso com a gente também. Faz com a gente também e perdem. Né? No longo prazo vão perder. Foi o que aconteceu com o Sleeping Giants Brasil. Você já ouviu falar do Sleeping Giants Brasil? Quantas coisas que eles conseguiram cancelar recentemente? Não conseguem cancelar mais nada. Porque nenhuma empresa mais é maluca de obedecer o Sleeping Giants. Por quê? Porque perceberam que deixar de fazer propaganda em canais da direita é ficar sem propaganda. Vão vender para quem? Para o pessoal que não tem dinheiro da base da pirâmide ou o pessoal super rico, como é que só tem 3 pessoas lá? Não conseguem vender para mais ninguém. Então, no final das contas, não tem jeito. A economia está do nosso lado. E é a economia que ganha no final. Só para complementar, ó, talvez seja isso daqui. Ó, o podcast Nós na História, que talvez tivesse a ver com o History Channel. Eu confesso que eu não sei. Eu vi essa parada do History Channel.
Ou talvez seja outra coisa ainda diferente, né? O pessoal aqui decidiu cancelar o podcast Nós na História. Os outros historiadores que faziam esse podcast com o Peninha desistiram de fazer isso. É isso daí, tá correto, exatamente. Pressão social. O cara falou uma merda, tá sendo punido socialmente pela merda que falou. Não tem nada a ver com censura.